Ok. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos. Damos início à nossa aula desta noite, segunda aula de Hamartiologia. Santo Deus, Pai bondoso, a Ti rendemos graças por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de, em Tua presença, reunidos, podermos aprender mais da Tua palavra. Sempre a Ti sou grato pelas vidas dos irmãos que têm se reunido com este desejo ávido por buscar conhecimento mais profundo da Tua palavra. Eu Te peço, Pai, me ajuda, nos ajuda a entender, a aprender mais de Ti e sermos edificados grandemente. Recompense, Senhor, o nosso esforço, a nossa dedicação com uma revelação da Tua palavra, porque é isso que buscamos, é o que desejamos e estamos certos de que o Senhor nos ouvirá e nos abençoará. No nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Capítulo 2, página 12. A origem do pecado. A semana passada, nós demos início ao nosso estudo da Hamartiologia, e na semana passada, quando introduzimos a doutrina em questão, nós falamos também no primeiro capítulo sobre o que é pecado, uma definição prática, mas também uma definição técnica, uma definição teórica, definição etimológica. Nós vimos a origem da palavra pecado e as vezes em que ela aparece no Antigo Testamento, ou seja, na língua hebraica, e também no Novo Testamento, na língua grega. E aí nós vimos várias expressões que correspondem ao pecado. A partir de hoje, nós vamos falar da origem do pecado, perceba, no universo. O assunto não é apenas a origem do pecado no mundo, não é apenas a origem do pecado no ser humano, na raça humana. Nós estamos falando da origem da origem da origem da origem, a origem do pecado como um todo no universo. A primeira manifestação do pecado foi na esfera angelical. Os teólogos divergem quanto ao fato de que a primeira manifestação do pecado tenha começado no céu. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a Ele a autoria do pecado. Toda a Bíblia rejeita essa ideia quando diz: portanto vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Do ponto de vista dos teólogos pentecostais, duas passagens bíblicas que melhor ilustram a origem do pecado no céu são metafóricas. As conhecidas passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28. Daí a dificuldade na compreensão desses textos por muitos intérpretes. Inferem-se, contudo, destes textos que os mesmos falam do pecado iniciado entre os anjos e pelo principal deles, a saber, Lúcifer. Então a gente já trabalhou algumas vezes nesse texto, nesses dois textos. Vamos voltar a falar, vamos dar aqui alguns destaques que não o fizemos em estudos passados, mas também vamos relembrar alguns pontos importantes que já tratamos e hoje iremos repetir. A questão da queda de Lúcifer, ali é a origem do pecado. Nós, teólogos de vertente pentecostais, quase que unanimemente concordamos que o pecado teve origem com a queda de Lúcifer e que esta queda, ou o episódio da queda, está narrado de forma metafórica nos textos que eu acabei de citar, ou seja, Isaías 14 e Ezequiel 28. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A origem do pecado foi Lúcifer, o diabo. Lembrando que a expressão Lúcifer
antes do pecado, anjo de luz. Depois ele já responde pelo nome de diabo, Satanás, etc. Bom, Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo era antes um querubim ungido para proteger. Diz a palavra de Deus, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Apesar de tudo isso, ele disse em seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Assim nasceu o pecado, como um pensamento no coração de Lúcifer. E esse pensamento ele pôs em ação. Rebelou-se contra Deus, foi lançado fora do céu. Jesus disse para os discípulos, eu via Satanás como raio cair do céu. Desde então o diabo tornou-se o adversário de Deus. Satanás, em hebraico, Satã, ou diabo, em grego, diabolos, significa em português, adversário, acusador. Ele era Lúcifer, isto é, estrela da manhã, filha da alva, mas degenerou-se, tornando-se o príncipe das trevas. Vamos olhar aqui alguns slides antes de continuarmos. Vamos dar uma olhada aqui. A origem do pecado foi Lúcifer, acabamos de ler, o diabo, que era antes o querubim ungido para proteger. Esse texto, a gente falou semana passada, eu dei um destaque e a gente bateu bastante nessa tecla. Aliás, hoje, inclusive, hoje eu concluí o 2º capítulo do livro que estou me dedicando a escrever, entre outras tarefas, mas consegui hoje concluir e continuou falando forte ao meu coração essa questão da individualidade, do egoísmo, do egocentrismo, de tirar Deus do centro e se colocar no centro, no lugar de Deus. A origem do pecado está justamente vinculado a esta alteração de foco, de alvo, quando Deus deixa de ser o alvo e o homem passa a ser o próprio alvo, a sua vontade, etc. E a gente vai observar aqui justamente na queda de Lúcifer, ou no passo a passo da sua queda, desde os pensamentos até as projeções de atitudes, que obviamente culminaram com a atitude, a tentativa de tomar ou usurpar o lugar de Deus no universo. A gente vai perceber essa individualidade, esse egoísmo ou esse egocentrismo exacerbado nas expressões que ele usa em primeira pessoa. Por exemplo, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, aos lados do norte, eu subirei sobre as alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Perceba aí, eu serei, eu subirei, eu farei, eu conquistarei, eu. Assim nasceu o pecado, como esse pensamento, e o pensamento onde o eu está na frente. O eu é o alvo, o eu é o objetivo. Eu preciso subir, eu preciso estar em evidência, eu preciso ser. Essa era a expectativa, o pensamento do coração. Eu estou usando aqui de forma figurada, né? Pensamento do coração. Esse pensamento ele pôs em ação, rebelou-se contra Deus e foi lançado fora do céu. Essa questão dos pensamentos, a gente debateu bastante sobre isso, até no nosso grupo, no WhatsApp, e eu citei um outro episódio de um juízo de Deus muito grande sobre a terra, que é justamente o dilúvio, capítulo 6 do Gênesis, em que o versículo
5, do capítulo 6, o texto vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. A maldade, então são atos, atitudes, a maldade colocada em ação. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, olha essa expressão, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Então o dilúvio, ele aconteceu, o juízo veio pelos atos de maldade, e porque toda a imaginação dos pensamentos do coração, diz o texto, eram só má, ou eram só maldade, eram só perversidade, o tempo todo, continuamente. Por isso Deus enviou então o castigo, o juízo. O juízo veio porque os pensamentos eram maus. O juízo veio porque os sentimentos eram maus. A imaginação era má, o coração foi corrompido e as atitudes eram demonstradas. Não poderia ser diferente, porque as atitudes de um coração corrupto, de pensamentos corruptos, de sentimentos corruptos, aí você vai ter a epígrafe do texto que diz a corrupção geral do gênero humano. E a corrupção não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando há corrupção no coração, as atitudes serão corruptas. Então, e essa palavra, né, corrupção, e está quase que na moda, infelizmente, né, no nosso país, corrupção, e fala-se em trocar de representantes no legislativo, no executivo. A gente precisa trocar. O problema, irmão, até falei, o problema, ou o coração do problema humano é o problema do coração humano. Você troca de pessoa, mas você troca alguém de coração corrupto por outro de corrupto coração, e a corrupção não é alterada, não é resolvida. O cerne do problema é o pecado. O cerne do problema, a questão é endêmica, a questão é epidêmica. E aí as pessoas, né, até dizem que a questão da corrupção é cultural. A cultura, então você precisa mudar tudo isso. Você precisa mudar o coração. Satanás, enquanto estava ainda aqui, né, enquanto Lúcifer, enquanto ainda eram os pensamentos, a longanimidade de Deus estava operando. Ele poderia engatar a marcha ré, expurgar de si aqueles pensamentos, mas ele permitiu que se transformasse em sentimento, em desejo. Eu subirei, eu me assentarei, o meu trono, eu serei. E ele vai seguir esse caminho. Então, temos, portanto, que o pecado foi gerado ainda no mundo angelical. A prepotência manifesta do ex-querubim ungido pode ser facilmente notada em 4 frases do texto anterior, onde o uso excessivo do pronome em primeira pessoa detalham os terríveis atos de arrogância daquele que um dia foi um anjo especial. Aí eu destaquei aqui, eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu serei. Os passos da queda, irmão, é quando começa muito aí o uso da primeira pessoa, eu, quando eu canto, quando eu prego, eu dirijo. O que seria dessa igreja sem mim? Eu. A pessoa já está num caminho de queda. Quando o eu começa a aparecer demais, eu. Essa autossuficiência, esta autoconfiança, esse julgamento que ele faz de si mesmo. Quando eu leio estas expressões aqui e aplico ao contexto da eclésia, da igreja, eu só me lembro de uma igreja, em se tratando das 7 igrejas da Ásia. Qual igreja era excessivamente arrogante e usava essas expressões? Qual das 7 igrejas? Laodiceia. Rica sou, estou enriquecida, tenho falta de nada, tenho tudo, dizia Laodiceia no auge da sua prepotência, da sua arrogância. Quando ela dizia não preciso de nada, ela está dizendo não preciso de Deus, não preciso da graça, não preciso da misericórdia.
Eu tenho dinheiro, sou rica, não preciso de nada, porque tudo que eu preciso, no conceito dela, eu compro, eu tenho dinheiro. Ela pensava assim. E o que ela ouviu do mestre? Não sabia ela, o próprio mestre diz, que na verdade ela era desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Ela dizia, de nada tenho falta. Jesus está dizendo, falta tudo. Ela dizia, eu não preciso de nada. Jesus, você precisa de tudo. Outras igrejas, Jesus disse, por exemplo, a Filadélfia, tendo pouca força. Tem pouca. Laodiceia dizia, eu tenho muito, não preciso de nada. Filadélfia, você tem pouca, mas não negaste a minha palavra, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Quem tem pouca e tem consciência de que tem pouca, sempre está cultivando a sua dependência de Deus. Tem consciência, eu tenho pouco. Sem Deus eu não consigo, sem Deus eu não posso. Lúcifer acreditava que podia sem Deus e mais. Podia inclusive ocupar e fazer melhor do que Deus. Ocupar o lugar de Deus e fazer melhor do que Deus. Então ele está lá, seus pensamentos arrogantes. Eu subirei, exaltarei, me assentarei. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele foi vendendo essa ideia. Irmãos, Satanás, preste atenção, a gente não pode brincar com Satanás, você sabe disso, não estamos aqui fazendo apologia de Satanás, mas estamos sendo extremamente, vamos dizer assim, francos, estou sendo franco, estou sendo verdadeiro. A gente não pode brincar com Satanás. Ele derrubou, e a gente vai ver daqui a pouco, Adão e Eva, seres humanos, puros, sem pecado, que não tinham maldade, que não tinham erro, que não nasceram já contaminados pelo pecado, como todos os demais que a gente vai ver, contaminados pelo pecado original. Eles não tinham pecado, eles tinham comunhão perfeita, eles tinham a presença de Deus com eles, eles tinham intimidade, mas eles foram ludibriados pela serpente. Os anjos, 1/3 deles, foram ludibriados, vivendo no ambiente angelical, na presença de Deus, comungando 24 horas do nosso relógio, do Cronos, 24 horas do Cronos, de comunhão, de intimidade. Foram enganados, 1/3 por Satanás. Satanás não baixou a guarda quando se viu diante de Jesus no deserto, investiu contra ele, tentou distorcer a palavra e fazê-lo ceder, cair, pecar, não aliviou com Jesus. Então imagine, irmãos, Satanás, que logrou êxito sobre seres humanos perfeitos, como eram antes da queda, Adão e Eva, que logrou êxito sobre 1/3 dos seres angelicais, e que não se intimidou diante de Jesus, mas investiu contra ele no afã de derrubá-lo através do instrumento da tentação. Pensa bem se a gente deve ficar brincando com Satanás. A tentação, ele continua buscando ser Senhor, ele continua buscando ser adorado, ele continua buscando ocupar o lugar de Deus. Ele continua nesse projeto que nasceu no coração dele ainda quando estava no mundo angelical, mas ele continua buscando derrubar homens, tirá-los da presença de Deus e se assenhorar desses homens, escravizando-os e obrigando-os, ainda que indiretamente, a viver debaixo da sua opressão, ou seja, viver uma vida de pecado. Satanás, uma pergunta: por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Lúcifer possuía livre-arbítrio, coisa que Deus sempre considera. Ele abusou dessa extrema liberdade e sofreu as consequências. Pertenceu aos céus, mas tornou-se antônimo do bem, o opositor de Deus. São perguntas
que às vezes fazemos, no máximo podemos conjecturar. A Bíblia não tem resposta objetiva, uma resposta clara sobre esta pergunta: por que Deus permitiu? A gente vai ter que trabalhar com o que está revelado, e o que a gente pode fazer com o que não está revelado é apenas supor, trabalhar com hipótese, conjecturar. E dentro dessa nossa linha de conjectura, a gente vai pegar o que está revelado. Há revelado que Deus deu livre-arbítrio a todos, inclusive aos seres angelicais. Satanás, enquanto Lúcifer, não soube fazer bom uso da liberdade. Deus os criou seres livres, seres espirituais, angelicais, mas livres, para servir a Deus. Irmãos, apesar de ser soberano, todo-poderoso, o Senhor do universo, mas não obriga ninguém a servi-lo, nem anjos. Nem anjos são obrigados a servir a Deus. Então, Deus deu livre-arbítrio até aos anjos, porque um Deus que obriga, ele não é soberano, ele é tirano. Um Deus que exige obrigadamente adoração, ele não está sendo Senhor gracioso, ele está sendo um imperador tirano. E Deus não é assim. Nem os anjos foram obrigados a adorá-lo, a servi-lo. Ele deu livre-arbítrio. Satanás, volto a dizer, enquanto Lúcifer, não soube exercer bem a sua livre escolha, a sua livre decisão. Escolheu mal, escolheu se rebelar. Por que é que ele escolheu mal? Qual é a raiz da má escolha? Já falei isso aqui em outras ocasiões, vou repetir. Por causa do foco. Ao invés de focar e adorar a Deus pelo que tem, preferiu focar no que não tem e por isso reclamar. Muita gente vive assim, não agradece pelo que tem, mas reclama pelo que não tem. Ele nunca foca nas bênçãos que Deus já lhe concedeu, as vitórias que de Deus alcançou, a graça manifesta sobre a vida dele. Ele está sempre a reclamar, porque ele está sempre olhando aquilo que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. Se Lúcifer observasse bem o que Deus deu a ele, inclusive a posição de respeito, de honra, de querubim ungido, mas ao invés de olhar para tudo isso que estava a seu dispor, que Deus lhe dera, ele olhou para a única coisa que não era, que ele não poderia ter: o trono. Ele falou: não, como é que eu vou estar satisfeito se o trono não é meu? Eu tenho tudo, mas o trono não é meu. Eu tenho tudo, mas não sou eu que sou adorado, não sou eu que sou Deus. Então não está bom, eu quero ser Deus. Todo o resto que tenho não me completa. Me completa é aquilo que eu não tenho. Eu quero aquilo que eu não posso ter. Eu quero buscar aqui a única coisa que me é vedado. A mesma coisa vai acontecer com Adão e Eva. Deus diz: de todas, coma livremente, só não de uma. Aí ele diz: eu quero é dessa que não pode. Mas você tem milhões, milhões e milhões de árvores e frutos para você. Não, mas eu quero esse aí que não pode. Então despreza os milhões, as milhões de possibilidades lícitas para ir em busca da única que é ilícita. A mesma coisa Satanás. Milhões de oportunidades, mas ele vai escolher a que não pode, que é ser Deus, ocupar o lugar de Deus. Por que é que Deus permitiu? Porque Deus deu o livre-arbítrio e Deus não retira o livre-arbítrio que deu. Eu falei na última aula de angelologia essa questão: teriam hoje ainda os anjos livre-arbítrio ou depois da queda lhes foi retirado? Eu disse para vocês, Deus não alterou, não mudou a condição, eles continuam tendo livre-arbítrio. Aí a segunda pergunta que se faz: então ainda há possibilidade de anjos pecarem e caírem? Irmãos, eu disse na ocasião, antes do primeiro pecado, eles não tinham consciência da consequência daquele pecado.
Porque o pecado sempre é apresentado omitindo as consequências. A proposta de Lúcifer era: eu subirei, eu serei, eu me exaltarei, e vocês vão vir comigo. Depois que eles são lançados de cima a baixo, o inferno é preparado para Satanás e seus anjos, ou seja, os demônios. A pergunta fica para os demais que ficaram: e aí, vai querer desobedecer e ir para o mesmo destino? Aí a questão agora já não é nem... A questão é simples, né? A questão é de raciocínio lógico. Quem vai querer se rebelar, já sabendo de antemão que o destino é eterno, já está preparado, que é o lago de fogo e enxofre. O livre-arbítrio eles têm, e para fazer bom uso do livre-arbítrio, um pouquinho de inteligência, de sabedoria, e os anjos têm isso, muito maior do que nós. Mesma coisa se eu perguntar para vocês, a gente falou na ocasião, se Deus te leva ao céu, você passa 24 horas no céu, no outro dia ele deixa você passar 24 horas no inferno, aí no terceiro dia ele pergunta: e aí, você escolheu para onde você quer ir? Qual vai ser a sua resposta? Ainda tem gente que está em dúvida, né? Então os anjos têm livre-arbítrio, mas eles fazem bom uso. E Deus espera que nós assim procedamos também. Venhamos a fazer bom uso do livre-arbítrio que temos. Bom, de que maneira entrou o pecado agora no mundo? Falamos no mundo angelical, falamos do pecado no universo. Vamos detalhar um pouquinho mais agora o pecado no mundo material, físico, ser humano. O mal do pecado havia entrado no universo. Porém, o homem vivia no paraíso em absoluta inocência, em pleno gozo, perfeita comunhão com Deus. De que maneira esse quadro tão perfeito foi desfeito? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão e Eva, por um ato de desobediência, conscientemente, abriram a porta pela qual o inimigo entrou, e com ele todo o mal que trazia. Uma brecha. E Satanás entrou com todo o mal que trazia consigo. Uma única brecha. A arma que o inimigo usou foi a tentação. A Bíblia nos relata esse acontecimento de modo detalhado. Essa narração não é, como os materialistas afirmam, uma lenda, nem é, como outros dizem, somente expressão figurativa sem nenhum valor. A Bíblia é sempre a verdade. O apóstolo Paulo acreditava no fato descrito em Gênesis 3, pois escreveu sobre ele em 2 Coríntios, 1 Timóteo. O diabo se manifestou através de uma serpente. Ele, como um anjo caído, com um corpo imaterial, um espírito, pode manifestar-se de muitas maneiras. Até se transfigura em anjo de luz. Até Pedro, certa feita, foi utilizado pelo diabo como trampolim no seu ataque contra Jesus. A estratégia do diabo. Qual foi a estratégia da operação tentação, aplicada contra Adão e Eva? O inimigo fez vários ataques, um após outro, até derrubá-los. Vejamos. Primeiro, o diabo procurou, no seu primeiro ataque, despertar dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele, que é o pai da mentira, perguntou, torcendo a palavra que Deus havia dito: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Porém Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Quando Eva, na sua réplica, fez referência ao que Deus havia dito sobre a árvore do meio do jardim, o diabo torceu novamente a palavra: certamente não morrereis. A dúvida estava plantada. Olha só, perceba a estratégia, torcer a palavra. Eu já falei, isso aqui a gente sempre precisamos repetir. O nosso conhecimento da palavra determina a nossa vida ou a nossa morte eterna. Porque o diabo vai sempre procurar nos derrubar, torcendo a palavra. E olha, usando até, e diria
não apenas até, diria, usando principalmente as religiões. Tem muita gente que está indo para o inferno porque ele é fiel seguidor de uma religião de engano. Está achando que está seguindo a verdade, mas está sendo escravizado por uma mentira, acreditando ser fiel a uma verdade. São vários. Espiritismo, enfim, não vamos aqui. São mentiras, mas quem ali está acredita que está seguindo uma verdade. E eu volto a dizer, a maioria nas religiões. Aqui Satanás está fazendo o quê? Está criando uma religião. Ele está criando uma religião. Como é que se cria uma religião? Uma religião se cria através... Abrir uma religião aqui, por quê? Porque aquela ali está errada, aquela ali diz assim, 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 mas na verdade o que Deus disse é assim, assim. Então é uma interpretação da palavra de Deus. Deus pregou o sermão para Adão e para Eva. O sermão era simples: coma de todas as árvores, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Essa é a mensagem que Deus pregou. A mensagem tem revelação, a mensagem tem juízo incluída, tem advertência, apresenta as consequências. Olha a mensagem que Deus pregou. É uma mensagem que fala da bondade, da graça, coma de tudo, aproveite de tudo, mas tem advertência: cuidado, não coma dessa. Se dessa comer, consequência, morte, afastamento. Essa é a mensagem de Deus. Apresenta o lado positivo, não omite o lado negativo. Fala do bom, do bem, do perfeito, mas não esconde as consequências da má escolha, da má conduta. A mensagem de Satanás: como é que foi que Deus disse? Não tem consequência. Não vai morrer coisa nenhuma, não morre não, não tem consequência não, ninguém vai ser punido não, ninguém vai ser condenado, não precisa se preocupar com isso não, se preocupar com morte, se preocupar com... Não, esquece isso, não tem consequência. Está pregando uma outra mensagem, aonde não tem consequência para o pecado, não tem consequência para o erro. E aí tem religiões que pregam assim: não, morte eterna, isso não existe. Lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente, isso é figurativo. Não existe sofrimento eterno. Deus jamais faria isso. Ele só falou para assustar, ele só falou para provocar um pouco de temor, mas isso não vai acontecer. Você conhece alguma religião que fala que o inferno não é real? Que fala que não existe julgamento eterno? Você conhece alguma? Pouca gente levantou, vou tentar de novo. Você conhece alguma igreja adventista que prega assim? Igreja adventista prega que não tem juízo eterno, não existe. Isso é conversa, isso é figurativo, isso é alegórico. Ninguém vai sofrer eternamente. Olha quem foi que pregou essa primeira mensagem. Poxa, peguei pesado agora, né? Comparando os adventistas com Satanás, mas na verdade estou pegando aqui a questão da interpretação equivocada. Você funda uma religião interpretando equivocadamente a palavra de Deus, e é isso que Satanás está fazendo, está interpretando equivocadamente o que Deus falou. Deus disse isso? Não, mas não é bem assim, não foi isso exatamente o que ele quis dizer. Pode comer, não vai ter consequência. Aliás, a consequência é que você vai ser igual a ele. E é isso que ele não quer para você. Uma outra estratégia que eu destaco sempre é o fato de que, quando a revelação veio de Deus para Adão. Adão, por sua vez, como sacerdote, representante de Deus, transferiu ou repassou a informação, a doutrina, o ensinamento para Eva. Adão recebeu direto de Deus.
Eva recebeu de um intermediário, recebeu de Adão. Aí eu faço aquela brincadeira, né? Teria sido Adão um péssimo professor ou teria sido Eva uma péssima aluna? A opinião das irmãs. A opinião das irmãs é quase unânime, né? O Adão é que foi ruim de ser professor. Então, empate técnico. Adão ensinou male-male, Eva aprendeu male-male, ficou um negócio marromeno. Então, Adão ensinou para Eva. Aí, Satanás está observando tudo isso. Deus falou direto com Adão. Adão passou para Eva. Eu vou atacar aquele que recebeu a revelação direta ou vou atacar aquela que recebeu por intermediário? Ele foi em Eva. No momento em que, pelo texto, acreditamos que Adão não estava junto. Adão não estava junto. O casal estava separado. Por quê? Não sei. Adão para um lado, Eva para o outro. Aí o diabo falou, agora que eles estão separados, eu gosto de operar quando está separado. Quando está junto é difícil. Quando está unido é difícil derrubar. Quando está em união eu não tenho muito êxito. Mas foi um para o lado, o outro para o outro, a brecha aí, é minha vez. E aí a brecha, é aí que ele atua. O marido está para um lado, a esposa está para o outro. Opa, vou entrar no meio agora. Vou causar o problema agora. Aí ele entrou, lançando a dúvida na cabeça de Eva. Foi assim que Deus disse? Sim, Deus disse que certamente morrerás. Certamente não morrerás. Ela ficou com aquela dúvida. A dúvida significa dizer que ela está pensativa. Será que é Deus que está falando a verdade? Ou seria o pai da mentira que está falando a verdade? Quem é que está com a verdade? Aquele que a Bíblia fala que ele é a verdade? Ou o pai da mentira é que está com a verdade? Ela ficou na dúvida. Quem é que está com a verdade? O segundo ataque tinha por alvo colocar em dúvidas as intenções de Deus para com o casal, insinuando que Jeová não queria que os homens, a humanidade que estava representada ali no casal, fossem tão felizes como Deus é, como Ele, pois não gostaria que se tornassem tais qual Ele é. O diabo diz, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Saber o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal? A questão é, de que maneira eu estou perguntando esse conhece, né? Eu falei semana passada, por exemplo, a gente estava falando de pecado. Aí eu perguntei aqui, quem é que já pecou? Para surpresa minha, quem é que não estava presente semana passada, na quarta-feira passada? Tem alguns irmãos que não estavam na quarta-feira passada. Pois eu vou dizer para vocês, que eu perguntei semana passada aqui em sala de aula, quem é que já tinha pecado. Para minha surpresa, vocês acreditam que todo mundo levantou a mão? Agora eu vou perguntar só para vocês que não vieram. Vocês já pecaram? Então não sobrou ninguém. Pecaram. Pecaram. Então todos pecaram. Aí eu falei semana passada sobre todos nós pecamos. Isso significa dizer que nós conhecemos o pecado na prática. E aí eu comecei a dizer, agora nós vamos estudar um pouco do pecado no seu aspecto teórico. Vamos ver um pouquinho das consequências, a etimologia, a origem. É isso que nós estamos estudando em Ramar Teologia, a parte teórica, porque a prática, todos nós conhecemos o pecado na prática. Aí eu disse, toda a humanidade conhece o pecado na prática, à exceção de quem? Jesus. Mas ele conhece o pecado, não na prática, mas ele conhece o pecado na teoria do pecado. Ele sabe o que é o pecado. Ele sabe o mal que o pecado provoca. Ele sabe o dano. E na cruz ele sentiu a dor de ter os pecados sobre ele. E as consequências de levar os pecados sobre ele. Ele conhece o pecado. Ele conhece, porque Deus é onisciente, então conhece todas as coisas. Então, o conhecimento que Deus tem do mal não é um conhecimento prático.
É um conhecimento porque faz parte da sua onisciência. Conhece todas as coisas, sabe o que é o mal, sabe o que o mal ocasiona, sabe a sua origem, sabe a sua consequência. Deus conhece, Ele é onisciente. Satanás disse para a mulher: você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem. Deus conhece o bem, vocês também. E vocês vão conhecer como Deus conhece o mal. Só que Deus conhece o mal teoricamente. Eles iriam conhecer na prática porque se rebelaram. Porque a partir daquele momento iam praticar o mal, se rebelando, desobedecendo. E a partir de então, o que o diabo não disse para eles: vocês não apenas conhecerão o mal, mas a partir do momento em que pecarem, vocês serão escravos do mal. Vocês serão dominados pelo mal. Vocês serão como marionetes nas mãos do pecado, do mal. Ele só disse: você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Sim, Deus conhece, teoricamente. Eles conheceram na prática. Então ela cedeu a essa sugestão, a esse ataque da dúvida. Terceiro ataque: o diabo despertou neles a tentação de se igualarem a Deus. Foi exatamente o mesmo pecado que o havia derrubado. O poder da tentação estava ocupando, preste atenção, tanto o entendimento, Eva começou a pensar sobre, como o sentimento. A vontade estava sendo conquistada pouco a pouco por um desejo ilícito, porque a proposta foi lançada. Aí ela olha para o fruto olha para ela, ela olha para o fruto olha para ela, e ali vai pensando, e a proposta que ele diz: será que ele está com a verdade? Eu vou ser mesmo como Deus? Como é que deve ser como Deus? Poxa, deve ser interessante, eu não sei como é, queria saber. Eu vou tentar, tento ou não tento? Vou ou não vou? Ai meu Deus, me ajuda. Não me ajuda não. Ai Jesus, e agora? E aí quando vê, fica aí, brincando com o pecado. Não, eu vou olhar, mas não vou ver. Não, vou ver, mas não vou tocar. Vou tocar, mas não vou apertar. Não, mas é só mais um pouquinho. Ai, Jesus, me ajuda agora, Senhor. Como é que eu saio dessa? Não sai. Não sai, foi longe demais. Foi brincando. Daí a pouco, cedeu. Tomou do fruto, comeu, desobedeceu. Irmãos, aquela árvore, aquele fruto, aí a gente fica: mas que será? Tinha algo de sobrenatural? Era um fruto diferente dos demais? O seu sabor, a sua capacidade de prover um conhecimento? Não. Tinha nada. Só tinha sobre ele uma ordem: não coma, não faça. Quando Deus diz: esse daqui não pode, é como se Deus está dizendo: tudo é seu. Esse aqui é meu. Eu estou te dando tudo. Mas esse aqui é meu, esse me pertence. É algo de Deus no jardim, esse aqui é meu. Todo o resto é de vocês. É como aquela história do dízimo: 90% é de vocês, esses 10 aqui é meu. Não mexe com o meu, esse aqui é meu. Vocês podem aproveitar os 90, fazer bom uso deles, mas esse aqui é meu. O pecado está em querer o que não lhe pertence, está em usurpar o que é de Deus. A usurpação do que pertence a Deus, de querer ser como Deus, irmão, a gente precisa aprender com Jesus, que ele vem na contramão. E Paulo diz isso: sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação o quê? Ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, foi obediente ao X da questão aqui, até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus Pai fez o que com Jesus? O exaltou. A tentação é: eu me exaltarei. Satanás: eu subirei, eu me exaltarei. Para Eva: você será exaltada, você será. Ela está querendo fazer o que Deus vai fazer por quem é obediente. Deus vai fazer isso conosco. Deus vai fazer isso conosco. Vai chegar o dia, diz a palavra, que seremos como Cristo. Assim como Ele é, o veremos e seremos como Ele. É claro, não estou falando nos seus atributos, não estou falando dentro da sua natureza divina, estou falando dentro do corpo espiritual.
O corpo que não vai sofrer mais os ataques da tentação, não vai sofrer mais com o pecado, não vai ser mais escravizado. O corpo como o corpo de Cristo ressurreto, o corpo revestido de glória, o corpo que nos permitirá viver toda a eternidade futura na presença de Deus. Irmão Sandro, quer fazer uma colocação? Exatamente. O antônimo. Só falar aqui para capturar, irmão Sandro está falando ali, o antônimo. Enquanto as palavras de Satanás, eu subirei, eu me exaltarei, Jesus vem na contramão, eu descerei, eu me humilharei, eu descerei, eu serei, não serei, me esvaziarei. Olha aí, aí a proposta é seguir os passos de Jesus, ser obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Então está lá Eva, o entendimento, o sentimento, a vontade sendo conquistada por um desejo ilícito, só faltava uma coisa, a própria ação. A vontade já contaminada deu o impulso necessário para que Eva cedesse. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, vírgula. E deu também a seu marido, chegou depois. Eva já estava comendo. Aí o Adão chega e você está comendo o quê? Morde aí para você ver. Ela pecou porque foi ludibriada. Ela foi engodada. Ela foi ali, né? Deu lugar, deu assunto a Satanás e se viu ali fazendo parte de um enredo, de uma trama. E Adão? Por que ele pecou? Por que ele cedeu? O que levou Adão a... Olha só, de Adão só fala isso aqui, ó. E comeu, vírgula. E deu também a seu marido. E ele, me dá esse negócio para cá. E comeu. Então Adão só fala isso aqui. Essas duas sentenças aqui, entre vírgula. E deu a Adão e ele tomou e comeu. A minha pergunta é, o que levou Adão a tomar da mão, aceitar de Eva? Foi simples assim, deu a ele, ele tomou e comeu. Adão pecou de forma deliberada. Sabe o que eu penso, não estou dizendo que a Bíblia, estou dizendo que eu penso. Sabe o que eu penso que é essa atitude de Adão? É a atitude daquele que já está há muito tempo querendo fazer, está esperando que alguém faça para abrir a porta para ele entrar, né? Que já está com aquele sentimento também já estava nele, aquele desejo já estava. Quando chegou, você já comeu? Então eu estava esperando alguém na frente. Eu já queria fazer, não tinha coragem. Já que você já fez, então me dá para cá também. E a Bíblia vai dizer toda ela a partir da queda, o pecado de Adão. O pecado de Adão, o pecado de Adão, o pecado de Adão. Mas quem é que foi enganada? Não foi Eva? Por que o pecado é de Adão? Ele só chegou, pegou e comeu. É aquele pecado do filho mais velho que não foi diferente do filho pródigo, né? Pródigo é o filho mais novo. De vez em quando tem alguma confusão até acerca da expressão pródigo. A palavra pródigo não é desviado. Tem gente que fala, vou fazer o culto do filho pródigo. Ele acha que pródigo é desviado. A expressão pródigo significa gastador. Ele tem esta alcunha de ser pródigo porque ele pegou todos os bens do seu pai e gastou tudo. Com meretrizes, no mundão. A pessoa pródiga é a pessoa que esbanja, que gasta. Então, filho pródigo não é sinônimo de desviado. É sinônimo de pessoa que gasta de forma irrefletida. Então, o filho pródigo, aquele que pegou a sua parte na herança, saiu e gastou tudo. Quando ele volta, o filho mais velho que ficou em casa ficou bravo com o fato do pai ter recebido o filho pródigo, que gastou tudo e voltou, ter recebido, ter feito festa. Quando o pai vai até o filho mais velho que ficou em casa,
para saber o motivo daquela ira dele, daquele sentimento ruim de não querer participar da festa, qual é a surpresa dele? O que ele ouve do filho mais velho? Ele diz: eu estou aqui há tanto tempo, eu sempre obedecendo ao Senhor, nunca falhei em nenhum dos seus mandamentos, das suas ordenanças, eu sempre quis pegar o cordeiro e matar e dar uma festa, Senhor. Mas você nunca falou isso comigo, eu não sabia. Não, eu sempre quis, eu sempre tive essa vontade, mas eu fiquei reprimindo isso esse tempo todo aqui, obedecendo o Senhor, sendo fiel ao Senhor, mas reprimindo aqui dentro de mim essa vontade. Quem é o maior pecador? Quem é o maior pecador? É o que quer fazer, faz, se arrepende, se humilha e volta? Ou aquele que vive a vida toda sendo consumido pelo desejo, mas eu não faço. Mas se o que eu queria fazer, eu queria. Aí o outro faz, rapaz, corajoso, fez. O que eu queria fazer, eu queria. E o tempo todo, eu queria. Eu penso, volto a dizer, eu penso que essa era a condição de Adão. Ele queria, não tinha coragem. A Eva fez. Já que você fez, então vou revelar. Eu também já estava querendo fazer há muito tempo, me dá aqui. O pecado de Adão, ele pecou de forma deliberada. Ele tinha o desejo também, estou colocando aqui, ele tinha vontade de desobedecer. Ele estava também com aquele pensamento, com aquele sentimento. A oportunidade apareceu diante dele, ele não pensou duas vezes, ele não repreendeu a mulher, ele não a criticou pelo seu erro, ele foi participante porque no fundo ele queria, porque se não queria não teria feito. Ele queria, ele tinha essa vontade, estava oculto. A oportunidade mostrou quem de fato ele era. É aquela história que a gente diz, alguns dizem, a pessoa quando tem dinheiro muda, mas na verdade não é que ela muda, é que ela revela quem ela de fato é, mas nunca revelou porque não tinha condição. Agora tem condição de revelar quem de fato é. É o que está acontecendo com Adão. Ele tinha vontade, mas nunca revelou, porque não tinha oportunidade. A oportunidade veio, ele não pensou duas vezes, tomou do fruto e comeu. O pecado é imputado a Adão. E a partir de então a gente fala o pecado de Adão. O pecado de Adão. O pecado de Adão. A gente conta a história de Eva, mas o pecado é de Adão. A gente vem na narrativa, Satanás, Eva, mas a Bíblia fala o pecado de Adão. E aí? A gente fica preocupado em não dar brecha para Satanás, não conversar como Eva. Mas e o pecado de Adão? Você já pensou sobre o pecado de Adão? Pensa hoje. A vontade de fazer que está reprimida, o desejo incontido, porque não teve a oportunidade. Eu nunca pequei, nunca fiz isso, nunca teve oportunidade. E se tiver? Eu vou lhe dizer como é que acontece. Acontece assim. O que aconteceria com a mulher de Potifar se no lugar de José fosse Sansão? E o que aconteceria com Dalila se no lugar de Sansão fosse José? Pensa sobre isso. Eu li isso nesse livro verde aqui, A Guerra contra Deus. Quem já leu esse livro sabe que eu estou falando isso, eu tirei desse livro aqui. A questão é a pessoa. Ela tem a oportunidade e ela já é predisposta àquele pecado. Sansão já era predisposto ao pecado sexual. A oportunidade vinha e não perdia uma. Se ele lesse a história de José, ele, ai José, rapaz José. Porque no tempo dele já tinha o livro do Gênesis, ele lê, rapaz, não acredito não, José, rapaz, você era crente mesmo, hein? O Sansão, pois é, a pessoa, só está esperando a oportunidade. Irmão, eu nunca fiz isso. Eu pergunto, você já teve oportunidade? Eu nunca roubei. Já viu a mala de dinheiro lá assim?
Você nunca teve a oportunidade. Por isso que você nunca fez. E se tiver a oportunidade? Cuidado, hein? Deus pode permitir que a oportunidade venha para ver se você é isso tudo que diz que é mesmo. O outro pecou, aquele lá, aquele safado, aquele sem vergonha. Deus vai permitir que a oportunidade bata a sua porta. Vamos ver a sua postura. Ei, Jesus. Não devia falar isso, né? Ou devia? Precisa refletir sobre isso. Porque Deus permitiu que o homem fosse tentado. Deus havia criado o homem à sua imagem. Assim o homem possuía livre-arbítrio. Como uma criatura de Deus, estava sujeito a ele e às suas determinações. Porém, o verdadeiro amor ao Senhor se manifesta na obediência à sua palavra. Como com o livre-arbítrio o homem podia, voluntariamente, mostrar sua inteira disposição. Quando falo disposição, é a interior. Disposição. Volta aqui, ó. Com o livre-arbítrio, o homem podia voluntariamente, diante da tentação, diante da proposta, diante da oportunidade, mostrar sua inteira disposição de obedecer a Deus de coração. Com o livre-arbítrio, uma atitude dessas não representaria nada. Da mesma forma, sem que houvesse tentação, sem que fosse oferecida uma alternativa, o homem não teria tido a oportunidade de mostrar que desejava sujeitar-se a Deus em tudo. Assim Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes, porém, possibilidades de vencer. Deus também permitiu que o seu próprio filho fosse tentado. Jesus passou por uma prova muito mais dura, porque enquanto Adão e Eva foram tentados no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. Porém, Jesus venceu e permaneceu sem pecado, tendo voltado do deserto da tentação, cheio do Espírito Santo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E agora pode ajudar a todos que são tentados. A Bíblia vai dizer, o autor aos Hebreus, vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, não pecou. Irmão, eu já fui tentado em muita coisa, mas eu não acredito que já fui tentado em tudo. Já fui tentado em tantas coisas que não dá para enumerar, mas eu não acredito que fui tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo, e não pecou, venceu todas as tentações. A Bíblia vai revelar um episódio específico da tentação, mas por diversas vezes ele foi tentado. Foi tentado a descer da cruz, foi tentado a não ir para a cruz, foi tentado. Vários episódios você vai perceber. Foi tentado a reagir quando era criticado, foi tentado a pagar com a mesma moeda quando era xingado. O tempo todo sendo tentado. É porque a Bíblia vai dar um relato de um episódio da tentação, mas a vida toda foi tentado. Pensa você acha que não é uma tentação? Você está pregando no púlpito, você abre o livro e você diz, hoje mesmo se cumpriu essa escritura, eu sou o Filho de Deus que vim aqui. E o pessoal pega em pedra, expulsa ele da sinagoga e começa a perseguir, tenta jogar ele do alto do precipício, ele escapa do meio do povo e foge. Isso não é ser tentado? O que você faria no lugar de Jesus? Desça fogo do céu agora. Como é que eu venho aqui para salvar vocês e vocês querem jogar pedra em mim? Começa a chover pedra agora em cima desse monte de gente para saber se é bom jogar pedra nos outros. Jesus escapou no meio deles, foi embora. Foi tentado, irmão. Tentações, todos os aspectos. Está lá, ó, diante do sumo sacerdote, cara de pau, dizendo que é representante de Deus, pergunta para Jesus, tu é o Filho de Deus? Jesus diz, sim, eu sou. E ele do lado de lá, fingindo que era alguma coisa, ainda dá um tapa na cara de Jesus. Imagina você é o Filho de Deus, e um hipócrita religioso que engana o povo, ainda te dá um tapa na cara. Isso não é ser tentado? Meu irmão, em tudo foi tentado, em tudo, e venceu todas as vezes que foi tentado. Deus deu as mesmas condições que deu a Jesus para vencer, as mesmas condições tinha Adão,
tinha Eva de vencer. Eles escolheram pecar. Jesus escolheu obedecer. Encerro a primeira parte da aula com a pergunta: o que você escolhe? Ser fiel ou não é uma questão de escolha. Pecar ou não é uma questão de escolha. Ir para o céu ou para o inferno é uma questão de escolha. Ser um salvo ou perdido é uma questão de escolha. De quem é a escolha? O livre-arbítrio está com a gente. A gente que tem que fazer bom uso dele. A gente que precisa fazer as boas escolhas. Amém? Vamos lá para o intervalo. E já já a gente volta com o capítulo 3 e a seguir. Vamos retornar. Capítulo 3, página 17. A transmissão do pecado. Olha, essa aqui é uma questão teológica com desdobramentos profundos. Muito debate, mas vamos falar de uma forma bem simples. A questão que se levanta aqui é: por quê e como que o pecado de Adão, olha aí, não é o de Eva não, de Adão, chegou a atingir toda a humanidade? Vamos considerar primeiro o fato da universalidade do pecado e depois a questão da relação do pecado de Adão com a sua posteridade, ou seja, com a humanidade. Universalidade do pecado. Eis uma realidade comprovada tanto pela história das religiões e da filosofia, como pelos ensinos da Escritura. A história das religiões dá testemunho da universalidade do pecado. Há uma consciência universal do pecado, e o homem sente a necessidade de reconciliar-se com a divindade. Existe um sentimento generalizado de que a divindade está ofendida e deve ser satisfeita de algum modo, sob pena de condenação. Na história da filosofia encontramos o mesmo fato. Os filósofos, dos mais antigos aos mais modernos, têm lutado com o problema do mal no mundo. Ninguém pode ignorá-lo. Você pode perceber que isso aqui é algo incomum em todas as religiões. Esta relação entre a divindade e nós, os seres humanos, seus seguidores, seus adoradores, etc., seja qual religião for, há sempre este ponto em comum, esta consciência de que a divindade está irada comigo por alguma falta cometida. E eu preciso me portar, que seja de forma litúrgica, religiosa, que seja de forma comportamento social, que seja através de boas obras, enfim, eu preciso fazer alguma coisa para aplacar a ira da divindade e me reconciliar com ela. Qualquer religião, eles têm esse ponto em comum, acreditam assim, seja até qual Deus que eles creiam, eles acreditam assim. Olha, a gente precisa andar de uma maneira que a divindade não fique irada conosco. A gente precisa estar reconciliado, sob pena de punição. Então perceba, essa questão do mal, do pecado, da ofensa ao ser divino, isso não é peculiaridade do cristianismo ou do judaísmo. Isso é um consenso até na filosofia e na história da humanidade, a antropologia. A Bíblia ensina claramente que há uma pecaminosidade universal. Vários versículos que se seguem. Várias passagens ensinam que a presença do pecado no homem é desde o seu nascimento. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, é declarado que os homens, por natureza, são filhos da ira. Além disto, a morte vem até mesmo sobre aqueles que não exerceram a vontade de pecar. Perceba, um recém-nascido que morre minutos, horas que seja, após ter sido dado à luz,
após o seu nascimento, ele sequer adquiriu consciência de bem e de mal, mas a consequência do pecado já o alcança, porque a morte é consequência do pecado. Uma pessoa sem pecado não morre. Adão, a gente já falou sobre isso, Adão e Eva não morreria, Jesus jamais morreria se sobre ele não fosse imputado os nossos pecados. Por isso ele morreu a nossa morte. Por que um recém-nascido que não exerceu a sua deliberada vontade de pecar, porque não tem consciência, mas a morte o alcança, como consequência do pecado? Porque ele já nasce na sua natureza, o pecado na sua natureza. Não estamos falando aqui de consequência eterna, hein, irmão? Não estamos falando aqui de morte eterna, não. Isso é outra coisa. Estamos falando da primeira morte, a morte natural, que também é uma consequência do pecado. E vem para todos indistintamente, exceto para nós que seremos arrebatados. Mas enfim, vem para todos. Então, além do mais, a Escritura ensina que todos os homens estão debaixo da condenação. E isso naturalmente porque todos estão debaixo do pecado. Aqui é a universalidade. Vamos falar agora da relação do pecado de Adão com a raça humana. Adão pecou lá há quase 6.000 anos atrás, e nós aqui estamos sofrendo as consequências do pecado de Adão. Como que o pecado atingiu toda a humanidade? Há alguma ligação da raça com o pecado original de Adão? Ou cada indivíduo tem o seu momento de queda? Uma maneira de explicar a relação do pecado de Adão com a humanidade é a forma, ou é a teologia, que vê Adão não apenas como um indivíduo, mas como o cabeça natural da humanidade. Do ponto de vista orgânico e vital, todas as pessoas estavam presentes na natureza de Adão, quando ele pecou. Uma possível base bíblica para esta interpretação é Hebreus 7, 9 e 10. O que diz ali? Ali diz que Levi estava em Abraão quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, embora Abraão tivesse vivido há mais de 400 anos antes de Levi. O que o autor da epístola aos Hebreus está dizendo? Abraão deu origem a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Levi, de Levi vai vir um sacerdócio levítico. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Aí o texto diz que Levi estava em Abraão, porque é descendência, então estava representado no seu cabeça, o cabeça da nação. Todos estavam representados ali, como nós, como humanidade, estamos todos representados em Adão. Aliás, você sabe o significado da palavra Adã, que é como aparece em hebraico? Adã. Você sabe o que significa? Abram todas as suas Bíblias aí, vamos ver, de repente a gente acha uma Bíblia aqui com uma tradução. Vamos lá no Gênesis, de repente a gente acha uma Bíblia com uma tradução que nos dê a resposta. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, deixa eu achar o versículo aqui exato. Perdão, capítulo 5, é a genealogia, capítulo 5, versículo 1 diz assim. Acompanhe na sua Bíblia para ver se vai ser da mesma forma. Se tiver uma diferença, especialmente no versículo 2, você diz aí: este é o livro da geração, ou das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A imagem de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Está todo mundo assim ou tem alguém diferente?
Homem e mulher. E aqui onde está o nome Adão? Tá, tá o quê? É esse aí que eu queria. É isso aí. Lê aí do jeito que está. Aliás, traz aqui para eu poder ler, por favor. É a King James, você está com ela aí, não é? Esta é a lista dos descendentes de Adão, quando criou os seres humanos. Deus os fez parecido com ele. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Adão significa humanidade. Então, Deus criou Adão. Perceba que o texto vai dizer: Eva, Adão foram criados e lhes deu o nome, ambos, Adão. Eva recebeu o nome de Eva porque significa mãe, ela seria a mãe da humanidade. Ela seria a mãe. Adão significa humanidade. Então, quando eu falo o pecado de Adão, estou falando do pecado da humanidade. A humanidade estava representada em Adão. Todos os seres humanos. Deus criou, irmão, toda a humanidade colocou em Adão. Depois Deus não se envolve mais diretamente, porque de Adão vai vir aqueles que já estão nele. Ele vai dar origem, o que dá origem a outro, o que dá origem a outro, mas já está tudo em Adão, Deus criou. Então, a corrupção ocorreu, o pecado, a queda, ali, na humanidade. A humanidade. Essa expressão aí é importante, você pode procurar nos textos hebraicos, você vai encontrar. Adão é humanidade. Deixa eu voltar aqui então. Uma maneira de explicar, a gente está falando aqui, Melquisedeque, embora Levi, etc. Tá. Nesta perspectiva, na geração dos filhos, a natureza corrompida e culpada de Adão é transmitida de geração em geração. E assim todos são herdeiros do pecado. Agostinho, Anselmo, Tertuliano defenderam esta ideia. João Calvino descreve Adão como a raiz da raça humana. Somos todos ramos e participamos da mesma natureza na raiz. Jesus ficou fora dessa herança pecaminosa. Por quê? Porque não veio do mesmo tronco, mas foi gerado diretamente pelo Espírito de Deus. E ele disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne ou é carnal. O que é nascido do Espírito é espiritual. Por isso te digo, necessário é nascer de novo. A gente também já falou sobre isso. Vou voltar a falar, quando entrarmos já na soteriologia, essa questão da representatividade. Primeiro Adão, o último Adão. Adão e Jesus, nós temos que estar representados diante de Deus ou pelo primeiro ou pelo último. O primeiro falhou, nele todos falhamos. O último Adão, que é Cristo, venceu, nele todos vencemos. Quem está em Cristo abandonou Adão, está com Cristo, o último Adão. É este que nos representa diante do Pai, é o perfeito, é o impecável, é ele que nos representa. Então quem está nele, até os nossos erros, ele já pagou por ele, a dívida já foi quitada. Como é que eu faço para sair da representação do primeiro Adão para o último Adão? Já falamos, se para ser representado pelo primeiro Adão basta nascer, para ser representado pelo último Adão a gente tem que fazer o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Por isso o novo nascimento é indispensável para fugir ou para sair de debaixo da ira. Você nasce filho da ira. O que é ser filho da ira? É estar debaixo da condenação, está passivo de sofrer a ira, está na iminência de sofrer a ira. Só que quando você vai para Cristo, nasce de novo, Cristo já sofreu a ira no nosso lugar, já pagou. Então a gente não vai sofrer de novo, porque o nosso representante, Jesus, já sofreu no nosso lugar. Considerações finais sobre este assunto.
Não se pode negar que o pecado de Adão afetou toda a raça humana, fazendo-a culpada e digna de condenação. Do mesmo modo, a obra de justiça de Cristo como o último Adão alcança os que se unem a Ele pela fé. Na raça humana, somos solidários. Ninguém vive isoladamente. A solidariedade é para a morte, mas também é para a vida. Esse mistério aqui Paulo vai desvendar ele de forma estupenda na Epístola aos Romanos. Esse mistério soteriológico da solidariedade, da graça, saindo da morte para a vida. Então, a base dessa justiça não é ainda bem compreendida por nós, tão marcados que somos pela ênfase no indivíduo e na responsabilidade individual. Precisamos pensar mais sobre a unidade e a solidariedade da raça humana, mesmo porque, sem isto, não podemos entender nossa participação com Cristo. Se o pecado foi abundante em Adão, em Cristo a graça foi superabundante. Aleluia. Se o pecado, irmão, se o erro de Adão, Paulo vai falar sobre isso, se o erro de Adão conseguiu abraçar toda a raça humana e colocar todos eles debaixo de ira, a justiça de Cristo consegue muito mais. Se o pecado de Adão conseguiu colocar todos como filhos da ira, a justiça de Cristo, a sua graça, a sua santidade, contém um poder, irmão. Não tem como comparar o poder da graça em relação ao poder do pecado. O pecado nos coloca em condenação. A graça nos tira da morte para a vida. Por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, o que o pecado foi capaz de fazer, Cristo é capaz de fazer muito mais. Ele pode pegar o pior pecador, o mais vil pecador, e transformá-lo em filho de Deus. É tão interessante que Paulo, quando diz isso, se eu não me engano, é a primeira epístola que ele escreve a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo também 1, versículo 15. Exatamente. Vou ler o 14 também. Melhor, vou começar no 12 até o 15. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmão, isso aqui é tremendo demais, hein, irmão? Paulo está dizendo assim, ó, irmão, teve jeito para mim, tem jeito para todo mundo. É o que ele está dizendo. Eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu afrontava, eu matava, mas a graça me alcançou a mim, que eu sou o pior dos pecadores. Só não aceita a graça, só não recebe a graça, só não alcança os benefícios da graça quem, em fazendo uso do seu livre-arbítrio, não quiser, porque a graça é superabundante. Ela pode pegar o pior, o mais vil pecador e transformá-lo no maior arauto da mensagem da graça, como fez com Paulo. Paulo ele está se dando como exemplo. Olha o que ele fez comigo, olha o que a graça fez comigo. Pode fazer com qualquer um. É só se jogar nos braços daquele que é a graça. Jesus Cristo, ele mesmo diz, a graça se há manifestado. Jesus é a graça manifestada. É só se lançar nos braços da graça e permitir que ele faça aquilo que ele tem para fazer. Bom, vou falar um pouquinho ainda aqui para encerrar este capítulo. A gente vai conseguir ainda falar um pouco do próximo, mas dá uma olhadinha nos slides. Ainda falando da epístola soteriológica que Paulo escreveu aos Romanos.
aos crentes de Roma, pelo que, como por um homem, não é nem a mulher, viu? Não é por Eva não, pelo homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como eu disse, um infante, um recém-nascido, o abortivo, até o abortivo que tem vida intrauterina, e às vezes morre ali dentro do útero. Por que morre ali? Porque o pecado tem esse poder de alcançar, por causa da natureza. A morte alcança todos, porque todos em Adão, que é o representante da humanidade, pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão e a solidariedade da raça humana. Vamos entender essa expressão aqui. Eu peguei aqui um mini dicionário Aurélio para a gente entender o significado dessa expressão solidariedade. Em primeiro lugar, solidariedade é laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. São pessoas, são indivíduos, mas a solidariedade é aquele vínculo que os liga. No caso aqui de Adão, o que o liga com todos os indivíduos que perfazem a humanidade é a natureza. A natureza de Adão é o vínculo com todos os outros seres humanos. Ainda significa sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses de um grupo social, de uma nação, ou da humanidade. O dicionário de teologia cristã nos diz acerca da solidariedade da raça humana, referência à ideia de que toda a humanidade é descendente dos mesmos ancestrais. Assim, foi afetada pelos atos de Adão, especialmente o primeiro pecado no jardim do Éden. Então, quando a gente fala de solidariedade da raça, estamos querendo dizer, essa expressão aqui no âmbito da hamartiologia, significa que nós herdamos. Foi a herança que Adão deixou para os seus filhos, somos nós, pecado. Nós herdamos o pecado, temos esse vínculo, temos isto em comum, a natureza caída, foi o que passou para nós. O pecado foi transmitido. Jesus vem, a gente está aqui até antecipando a questão soteriológica, mas de um lado está o Adão com pecado, daqui a pouco, ali, a partir da semana que vem, a gente vira a página e vai falar do lado soteriológico, salvação, o que Jesus vem para fazer. Como disse o próprio apóstolo João, que Jesus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Das definições dos dois dicionários, podemos ver a ligação incondicional de todos os seres humanos, em todo e qualquer lugar, bem como em todas as épocas da história humana. Devido à solidariedade da raça humana, toda a descendência de Adão sofreu em consequência do seu pecado. Por isso todos morrem, por isso todos adoecem, por isso todos envelhecem. Por quê? É a herança do pecado, a consequência vem sobre todos, todos os filhos de Adão. Vejamos novamente o que diz Romanos 5,12, passagem que confirma o que dissemos no slide anterior. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, estou falando aí da culpa herdada, pecado herdado, herança. Todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da provação no jardim do Éden. Como nosso representante, Adão pecou. Logo, todos somos culpados, tanto quanto Adão. Por isso, todas as pessoas humanas, as quais são descendentes de Adão, nascem no mesmo estado em que este caiu, ou seja, pecadoras, visto que carregam consigo 4 características, as quais são a corrupção, a culpa, o pecado mortal e a pena. São as heranças que Adão deixou para nós. Que herança, hein? Aqui a gente pode chamar mesmo de herança maldita. Não é forte a expressão, herança maldita. Ó.
Ó, meus filhos, eu vou deixar para vocês de herança corrupção, culpa, pecado mortal e o juízo, a pena, a sentença. Só tem um jeito, você tem que ser deserdado. Não quero mais senhor como pai, não. Vou trocar de pai. Vou ser adotado. Adoção, a gente vai falar disso ainda. Adoção, filhos por adoção. Você chega para o Pai Celestial e fala, ó, aquele pai lá só tem herança ruim, eu quero ser adotado, eu quero fazer parte da família de Deus. Como é que eu faço? É só nascer de novo. Só nascer de novo. Aí semana que vem a gente vai entrar nessa. Em vista da queda, o pecado tornou-se universal, com exceção do Senhor Jesus. Nenhuma pessoa que nasce está isenta de pecado. Esta mancha que atinge a todos os homens recebe o nome na teologia de pecado original. Pecado é original. Por quê? Usamos essa expressão por 3 razões. Porque o pecado tem sua origem na época da origem da raça humana. Em outras palavras, é pecado original porque ele se deriva do tronco original da raça humana. Outra expressão muito comum que a gente ouve bastante, principalmente naquele debate calvino, armínio, é um debate que perpassa aí séculos, a questão do pecado original. Segundo motivo, porque o chamamos pecado original, porque é a fonte de todos os pecados atuais que mancham a vida do homem. Terceiro, por que chamamos de pecado original? Porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento. A resposta à culpa herdada, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um errou, muitos foram feitos pecadores. Caso todos, descendentes de Adão. Um obedeceu, nele muitos podem ser feitos justos. Mais uma vez aí a questão é de escolha. Vamos lá, irmão, a gente tem ainda uns 15 minutos. Eu quero encerrar a parte da hamartiologia. A gente vai falar das consequências do pecado, mas não há necessidade de ler todos. Eu listei 10. A gente já vai falando de todas estas consequências ao longo das aulas, até de outras, em antropologia, etc. Então eu vou falar aqui assim, de uma forma até um pouco resumida. As consequências do pecado. Analisando os acontecimentos da queda no Éden, podemos focalizar os principais efeitos do pecado. Coloquei aqui na seguinte ordem. Primeira consequência: o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Deus convivia com o homem em comunhão e cooperação maravilhosa. Porém, quando Deus, após a queda, veio ao seu encontro, Adão e Eva esconderam-se entre as árvores do jardim. A pergunta de Deus, onde estás, mostra que a atitude de Deus para com Adão agora era diferente. A Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Assim, devido ao pecado, foram expulsos do jardim. Então, a primeira consequência ali, imediata, perder a comunhão. Está aqui, ó. Pecado interrompeu a comunhão. Número 2, o pecado deixou Adão e Eva despidos diante de Deus. Perceberam que estavam nus. E a gente já falou sobre isso. Não estamos falando de vestes naturais. Estamos falando da vestimenta espiritual que conferia a Adão e a sua adjuntora a possibilidade de estarem na presença de Deus. Depois o corpo do pecado já não é permitido. Está na presença de um Deus santo. Então o pecado arrancou essas vestes espirituais. É por isso que quando a gente nasce de novo, Paulo vai falar sobre ser vestido e revestido de Cristo, da graça, a armadura espiritual. Então é a recuperação dessas vestes que foi perdida por ocasião do pecado original. Terceiro, o pecado torna o homem culpado diante de Deus, pela desobediência.
Agora o homem está, né, no relacionamento com Deus, que era um relacionamento harmonioso, que era um relacionamento saudável. Agora o homem tem uma pendência. Ser culpado significa tem uma dívida. Ele falhou. Deus depositou nele confiança e ele falhou. Agora ele tem uma dívida. A culpa. Quem é que vai pagar essa dívida? A gente vai ver. Você já sabe, claro, Jesus. A gente vai ver como é que se deu esse passo a passo. Ele vai para pagar a dívida que foi gerada por ocasião do pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai falar sobre essa dívida, a cédula que era contra nós, da dívida. Jesus a tomou, pagou, cravou na cruz. Então ele pagou essa dívida. Quarta consequência: o pecado faz um homem ficar debaixo da ira de Deus. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Ele é culpado, tem uma dívida, é passivo da ira, do castigo, do juízo, consequência do pecado. Saiu da harmonia, saiu da amizade para a inimizade, inimigos de Deus. Era comunhão, agora é a ira. Quinta consequência: o pecado fez o homem perder sua tranquilidade. Olha o que diz aí: antes da entrada do pecado no mundo, não existiu angústia, aflição, excelsa, Cezanne, gente, conta a pagar, né? Oi, Vivo, Net, não sei mais, aluguel e Isso aí tira o sono do cidadão. O pessoal fica desesperado. Não tinha nada disso. Porém, depois que o homem caiu, vieram essa tribulação, tudo aí, ó. E a angústia, essa preocupação, a desarmonia no lar. Olha a desarmonia no lar, né? Até o lar que vivia em perfeita harmonia, já no pecado. Adão, onde está? O que você fez, Adão? Não, foi a mulher aí, ó. Isso aí, ó. Mulher que o Senhor me deu. Ele não está botando a culpa nem na mulher, ele está botando a culpa em Deus, tá? Eu estava bem tranquilo aqui. O Senhor vem me dar essa mulher, o problema que o Senhor arrumou para mim. Ele está botando a culpa em Deus, que ele falou, a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu, tá? Eu estava quieto aqui. Aí vem ela, come lá, me dá, olha aí o problema. Agora, o pessoal vai ficar falando lá no Alecrim mal de mim, por causa da mulher que o Senhor me deu. Você vê que ponto chega. A gente tem essa tendência, né? Tem que achar culpado. E a Eva, ó, tá com você, foi a serpente. E vai passando a bola, mas não tem jeito. A culpa, a culpa não tem como ficar terceirizando, tem que assumir. O homem deveria ter reconhecido o seu erro ali, já se humilhado, pedido perdão, mas a gente está sempre querendo fugir. A tranquilidade então foi perdida, a harmonia. Imagina depois que Deus saiu, aí Adão olhou para Eva, quer dizer, e Eva olhou para Adão. Deve ter ficado um clima bom não, hein? Deve ter ficado um clima bom não. Mas enfim, sexta consequência: o pecado colocou o homem sob seu domínio. O homem passa a ser escravo do pecado. Por aquilo que ele é vencido, ele passa a ser dominado. Ele passa a ser escravo. Ele que foi criado por Deus para dominar sobre tudo, agora está sendo dominado. Domina as concupiscências, o domina. Ele vai ser guiado por sentimentos ruins, pecaminosos. Gente, isso acontece no capítulo 3. Aí no capítulo seguinte, o 4, você já tem um homicídio. O que originou o homicídio dentro da família? Olha a desarmonia, a intranquilidade. A hora do culto, mais uma vez o problema tem a ver com culto. Chegou a hora do culto, o Abel levou a oferta, Caim levou a oferta. Deus olhou para Abel e para a oferta e o aceitou. Depois você lê o texto, diz assim: e Deus olhou para Caim e para a sua oferta e o rejeitou. Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Dependendo do ofertante, a oferta é aceita ou rejeitada. Então ele olhou para o ofertante, olhou para Abel e para a oferta, aceitou. Olhou para Caim,
para oferta, rejeitou. Aí o semblante de Caim se descaiu. Aí Deus olhou para ele: por que descaiu o seu semblante? Se você fizer bem, não vai ter aceitação para você também? Se você fizer a coisa certa, com o sentimento certo, com o coração certo, eu também não vou aceitar a sua oferta? Aí Deus diz a Caim: cuidado, hein? O pecado já está na tua porta. A obrigação é tua de dominá-lo. Caim não dominou o pecado dominou ele. E o que aconteceu? Matou Abel. Por quê? A proposta de Deus é: ajeita a tua vida e eu aceito o teu culto. Só que Caim diz: eu não quero ajeitar a minha vida, mas também não suporto ver o Senhor aceitar o culto do meu irmão e rejeitar o meu. Então o que eu vou fazer? Já que não aceito o meu culto, então também não vai aceitar o do meu irmão, porque eu vou matá-lo. Ele não quer se consertar, mas não está desejoso de ver Deus aceitar o culto do seu do seu irmão. Então está dominado pelo pecado. Sétima consequência: o pecado é uma plataforma para o diabo na vida do homem. Se o crente é vencido pelo tentador e o pecado entra na sua vida, cria-se uma plataforma para o inimigo exercer maior influência. Mas se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Quando, porém, um homem obedece ao pecado, os seus membros se tornam sujeitos à imundícia e à maldade. Então o pecado abre essa porta aí para Satanás se apoderar e dominar o homem como um todo. Em oitavo lugar, o pecado sujeitou um homem à morte. E eu coloquei, naturalmente, as três: a morte física, a espiritual e a morte espiritual eterna, a segunda morte, a morte eterna. A morte física, ou a separação do espírito e a alma do corpo, começou desde o dia da queda. Deus, já no Éden, falava de dor. A doença é o início da morte. Em segundo lugar, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Por isso, a Bíblia fala do homem não crente como um morto. Em Mateus 8:22, Jesus fala desse tipo de morte além da morte física. Finalmente, a segunda morte, a morte eterna, significa a eterna separação de Deus de todos que antes da morte física não aceitaram a salvação. É bem verdade o que a Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte. Penúltima consequência que eu listei aqui: o pecado fez com que Adão gerasse um filho à sua imagem. Deus criou Adão à imagem dele, imagem de Deus. Depois do pecado, Adão vai gerar filhos à sua imagem, corrompidos, caídos, já com a contaminação do pecado. O pecado fez com que a imagem de Deus com a qual fomos criados fosse coberta pela semelhança do homem. Pouco a pouco o homem se degenerou e se tornou mais e mais distanciado da imagem de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A imagem de Deus existe em todos os homens, porém, às vezes está muito coberta. Então, pouco a pouco, foi se degenerando, foi ficando cada vez menos parecido com a imagem com a qual fora originalmente criado. O pecado vai ocultando aquela imagem, por isso o pecado precisa ser retirado, precisa ser removido. O desespero do apóstolo Paulo era esse: até quando eu vou estar debaixo da escravidão deste corpo do pecado? Eu quero sair desse corpo, eu quero abandonar esse corpo corrupto, que é dado, é inclinado para o mal, eu quero sair dele. Era o desespero do apóstolo, abandonar este corpo que traz esse mal de não ter a semelhança original, mas pelo contrário, ter esta semelhança caída de Adão. Então, de pouco a pouco, esse processo que a gente chama aqui, não de... que lá na ciência secular, né, a antropologia humanista
Vai falar aí do homem descendente, do macaco, etc, etc. Vai falar de evolução. O homem era um ser inferior e evoluiu, virou macaco, evoluiu um pouquinho mais. Não. O homem não evoluiu. O homem involuiu. Significa que ele regrediu. Ele foi criado numa esfera superior, mas com o passar do tempo ele foi se degenerando. Então a teoria da evolução é furada, a realidade bíblica é completamente inversa. Finalmente, para fecharmos, o pecado escravizou a raça humana. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Carne é uma expressão bíblica para a natureza adâmica. Já pelo nascimento natural, o homem recebe como uma herança dos seus ancestrais o pecado como possibilidade, que mais adiante se tornará realidade. Éramos por natureza filhos da ira. A velha natureza tem em si uma inclinação para o mal e uma insubmissão diante de Deus e de sua lei. A velha natureza definitivamente não ama a Deus, e sim as trevas. É uma realidade, disse Paulo: na minha carne não habita bem algum. Olha que ponto chegou, olha que nível de consequência do pecado. Estávamos lá afogados no pecado, lama de pecado até cobrindo a gente, mas quando parecia que não tinha mais esperança, a gente ali afogado na lama do pecado, a gente ergueu a mão pedindo socorro, e aí a mão se estendeu para nós, né? Semana que vem a gente vai começar a falar dessa mão aqui, que se estende para nos tirar do lamaçal do pecado e começa a mudar a nossa história. Então, a partir da próxima semana, nosso assunto é soteriologia, a doutrina da salvação. E aí, irmãos, preparem, a gente vai falar do que é salvação, arrependimento, conversão, justificação, adoção, santificação, glorificação e a morte de Cristo, o que ela tem a ver com todos esses benefícios que a soteriologia, esta doutrina nos apresenta. Até a próxima semana, vamos estar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Agradeço aqui a ilustre presença do nosso companheiro, pastor Vicente, que veio nos prestigiar nessa noite. Eu estarei orando, encerrando a aula, e peço aqui ao pastor Vicente que ministre sobre nós aqui a bênção apostólica, encerrando mais esta aula. Querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, louvamos, glorificamos mais uma vez a Tua majestade santa. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua mão estendida. Todos que aqui estamos porque a Tua mão se estendeu sobre cada um de nós, nos resgatando da lama, nos resgatando do pecado, nos tirando, meu Deus, do destino inevitável de inferno, de juízo eterno, para o qual estávamos caminhando em virtude dos nossos pecados. Mas a Tua graça superabundante nos alcançou, nos transformou, nos libertou, nos lavou, nos regenerou, nos encheu, está nos capacitando para nos usar, para a glória do Teu nome. Somos gratos, porque em nós não há bem algum, mas a Tua graça tem sido abundante em nossas vidas, e nós queremos viver para a glória do Teu nome. Abençoe cada um dos Teus filhos, Deus, que deixaram de ser apenas filhos de Adão, mas em Cristo são chamados filhos de Deus, registrado no cartório celestial, nome escrito no livro da vida, certeza da salvação eterna. Te glorificamos, ó Pai, a Tua alegria inunda o nosso ser, transborda dentro da nossa alma, nos motiva a Te adorar e Te servir cada vez mais e cada vez melhor. Nos leve em paz aos nossos lares, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando do pecado, nos livrando, Senhor, do efeito
do pecado, nos livrando, Senhor, da voracidade da nossa carne, que quer nos dominar e nos conduzir a uma vida fora do Teu querer. Nos ajuda a ser vitoriosos, assim como Cristo venceu, nós queremos vencer também para a glória do Teu nome. Continue nos abençoando, é a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de Jesus e a divina comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.